Irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Mais um domingo, o dia do Senhor, nós nos reunimos, não aqui na igreja, ainda não, infelizmente, mas vai chegar esse dia, esse momento. Mas nós nos reunimos às nossas casas para nós ouvirmos a palavra do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, para nós cultuarmos o nosso Deus. Irmãos, portanto, reúnam a sua família, chamem os filhos e peguem suas Bíblias para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para nos falar através da sua palavra. Sua palavra é viva e ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos corrige, ela nos traz de volta ao caminho. E quando nós, dominicalmente, dedicamos esse momento para aqui, ainda que à distância, mas transmitirmos essa exposição das Escrituras, da Bíblia, para que nós possamos aprender dessa palavra e juntos glorificarmos o nome de Deus. Eu quero convidar você, hoje o nosso texto, nós continuamos a série do Sermão do Monte, e o nosso texto hoje está lá em Mateus, no capítulo 5, os versículos 17 até o versículo 20. Mateus, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 20. Abram suas Bíblias, eu farei a leitura. E eu gostaria que você acompanhasse aí atentamente a leitura da palavra de Deus. E logo depois nós vamos orar juntos pedindo a direção de Deus para a exposição da sua palavra. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Vamos orar, irmãos? Pai querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade e eu quero pedir a direção do Senhor para as nossas vidas. A direção do Senhor e a unção do Teu Espírito sobre mim, para que ao pregar a palavra, tão somente a palavra seja pregada, tão somente seja exposto aquilo que é revelado nas Escrituras, aquilo que vai trazer ensinamento que vem do Senhor. E eu peço a orientação e a direção do Espírito Santo para os corações que receberão essa palavra. Porque somente pela ação do Espírito Santo é que os nossos corações se amolecem, que os nossos corações estão abertos para receber com alegria a palavra do Senhor. Por isso nós precisamos tanto de Ti, Pai. Abençoa-nos e traz edificação para as nossas vidas, correção, ensino, crescimento, tudo que venha para glorificar o nome do Senhor através de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa, e eu acredito que você provavelmente já tenha ouvido frases do tipo:
eu só quero Jesus, eu não quero religião. Você já ouviu alguma frase assim? Bom, essa frase tem as suas variações. Por exemplo, liberte-se da religião, siga apenas a Jesus. Jesus liberta, a religião aprisiona. Ou Deus não é religioso, nem criador de religião alguma. Ou religião aprisiona, o evangelho liberta. Religião separa, o evangelho une. Você já ouviu alguma frase assim? Ou algumas das suas variantes? Bom, quando eu ouço esse tipo de afirmação, irmãos, eu tendo a interpretar essas afirmações a partir de duas perspectivas. Bom, uma delas é esse termo religião, de fato, é um termo muito desgastado, e uma afirmação como essa usa esse termo religião talvez como sinônimo daquilo que Jesus chamava de mandamento de homens. Religião como um termo que equivaleria a dizer ou a descrever a prática daqueles fariseus na sua hipocrisia, que Jesus tanto condenou. Religião como mero ritual ou ritualismo vazio. Bom, essa é uma das formas que você pode entender e interpretar esse tipo de afirmativa. Mas há uma outra, que eu acho que também é uma perspectiva que está por trás desse tipo de afirmação. É que esse tipo de afirmação, irmãos, também rechaça qualquer aspecto institucional da igreja. Esse tipo de afirmação tende a dizer que está saindo em defesa de um cristianismo leve ou desinstitucionalizado. Eu não sei se você está familiarizado, ouviu falar de um movimento recente nos Estados Unidos, que ainda está lá, e no Brasil também, um movimento chamado de cristianismo emergente. O problema é que por trás dessa perspectiva, desse tal cristianismo desinstitucionalizado, ou em nome da leveza desse cristianismo, há uma compreensão muito encharcada de valores culturais. Exemplo, há muito relativismo moral. Valores cristãos que até muito pouco tempo atrás eram valores tidos como certo pela maioria daqueles que professam o cristianismo histórico, já não mais representam unanimidade. Uma outra característica dessa turma que diz reivindicar um cristianismo leve, desinstitucionalizado, é que eles tendem a olhar com desconfiança qualquer conceito e aspecto de autoridade. Não é à toa que a gente tem milhares e milhares de cristãos desigrejados que dizem que amam a Jesus, mas não querem a sua igreja, não querem estar debaixo de nenhuma autoridade que não seja a autoridade de Deus. A gente vive numa cultura, e é preciso que você pense nisso, é que a gente vive numa cultura onde a única autoridade legítima, a cultura diz que é a sua própria. A palavra autonomia, nomia do grego é lei, e auto é sua própria lei, essa palavra talvez seja a encarnação daquilo que a nossa cultura tanto almeja, tanto deseja.
as regras que valem, a autoridade que valem sobre sua vida, são tão somente as suas próprias regras e a sua própria autoridade. O problema é que, eu já disse, de novo, a gente incorre novamente no relativismo, valores que outrora eram muito fundamentais para o cristianismo, e hoje qualquer cristão que defenda valores fundamentais, como, por exemplo, saiam em defesa de uma moralidade sexual, ou que afirmam a sacralidade da vida e sejam contra o aborto, ou que reafirmam a sacralidade da vida conjugal, por exemplo, é chamado de cristão conservador. E cristão conservador soa aí como sinônimo de retrógrado, de obscurantista, uma pessoa tola, por assim dizer. E uma outra perspectiva, quer dizer, ainda dentro dessa perspectiva, é que essa turma tem uma compreensão muito equivocada da lei e a nossa relação com o Antigo Testamento. Bom, eu digo tudo isso para trazer você de volta ao texto e lembrando a você que nós começamos o Sermão do Monte, onde Jesus, através das bem-aventuranças, descreve o caráter cristão, onde Jesus expressa ali conceitos que são definidores do caráter cristão, e que logo depois nós vemos Jesus dizendo que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, ou seja, esse caráter cristão, ele precisa nos levar a um estilo de vida que ilumina, que salga. E agora, Senhor Jesus vai adiante nos seus ensinamentos e depois de nos dar definições acerca do que é o caráter cristão, ou conceitos acerca do que é o caráter cristão, agora o Senhor Jesus vai ilustrar como é que esse caráter cristão, ele existe ou ele se manifesta de forma bem concreta. Você vai ver isso nos versículos 21 em diante. Por exemplo, como é que esse caráter cristão se manifesta nas nossas relações interpessoais? Jesus fala do homicídio, Jesus fala do adultério, como é que esse caráter cristão se manifesta na vida conjugal, no compromisso conjugal, na sua postura diante da vida, ou na sua palavra. Por exemplo, Jesus fala dos juramentos, ou da vingança, e etc. Enfim, são todos exemplos muito concretos de como o nosso caráter cristão precisa se manifestar nas mais diversas esferas da vida. Mas antes de Jesus falar sobre isso, Jesus vai falar sobre a lei de Deus, tá? E aí é muito curioso a gente pensar que antes de dar esses exemplos práticos, é como se Jesus desse uma pausa e fosse responder a um questionamento muito possível que pairava sobre a cabeça daqueles ouvintes de Jesus. Por que Jesus vai falar da lei? Eu já disse que é muito comum, nós inclusive na igreja de hoje, a gente dissociar o Antigo Testamento do Novo Testamento. A gente olhar para estes dois testamentos como se eles fossem antagônicos, como se eles fossem contrários. O Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. A gente tende a olhar para os mandamentos dessa forma, para aquilo que a gente chama de lei de Deus dessa forma. Então Jesus, antes de falar dar exemplos de como o nosso caráter cristão vai se manifestar de uma forma bem concreta, Jesus nos chama a atenção para uma questão que antecede a prática desse caráter cristão. Jesus vai falar sobre a nossa relação com a lei de Deus. E aqui então, vamos lá para as nossas lições de hoje à noite. A primeira lição que eu quero partilhar com os irmãos é que Jesus veio para reafirmar o valor da lei de Deus. Presta bem atenção nisso. Jesus veio para reafirmar o valor, e eu acrescentaria,
a natureza da lei de Deus. Olha o início do versículo 17, Jesus é categórico ao afirmar: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Irmãos, é preciso que você se lembre que Jesus, a essa altura do campeonato aqui, Jesus está no início do seu ministério terreno, mas ainda assim é possível, ainda que no início do seu ministério terreno, é possível que os seus ensinos e as suas ações já tenham suscitado alguns questionamentos. Jesus está falando num contexto judaico, e é muito possível que questionamentos que eram comuns ou dúvidas com relação a Jesus e a postura de Jesus diante da lei. Por exemplo, se você olhar lá no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1, você vai ver Jesus, um evento, o relato de Jesus expulsando demônios, e aí, logo depois que Jesus expulsa os demônios, o questionamento que se faz é: algumas pessoas olham para Jesus e dizem, isso está lá em Marcos 1, 27, que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Eles estão perguntando: opa, o que esse homem está dizendo, o que esse homem está fazendo? Ele está inaugurando algo novo? Há inúmeras passagens bíblicas que relatam confrontos entre Jesus e dois grupos do judaísmo. Você vê, por exemplo, Jesus confrontando muito os escribas e os fariseus, dois grupos muito mencionados aqui nos evangelhos, porque eram grupos ou partidos judaicos que encarnavam aqueles que eram estudiosos, conhecedores, ou como Jesus outrora dizia, em algumas vezes disse, doutores da lei, ou aqueles que, como os fariseus, eram conhecidos e eram famosos por tentarem observar com o mínimo detalhe, com o desejo de serem obedientes de forma plena à lei de Deus, tá? O que acontece, irmãos, é que esse grupo acabava questionando a Jesus quando, por exemplo, Jesus curava num sábado. Eles achavam que Jesus não estava levando a sério as leis de Moisés. Ou, constantemente, eles tentavam buscar e eles confrontavam a Jesus e questionavam a Jesus como se Jesus fosse contrário à lei do Antigo Testamento, contrário à Torá, aos ensinos do Antigo Testamento, tá? E Jesus então responde de forma categórica: eu não vim revogar a lei. Eu não vim para revogar nem a lei nem os profetas. E quando Jesus refere-se à lei e aos profetas, ele está falando da totalidade do Antigo Testamento. Então a gente precisa se perguntar e a gente precisa responder a pergunta: o que é a lei de Deus? Esse termo tão genérico, né? E que às vezes traz confusão para nós. O que a Bíblia quer dizer quando ela se refere à lei? Irmãos, as palavras do Novo Testamento, no grego lei é nomia, daí vem autonomia. No hebraico é Torá. Mas a palavra Torá, ela é traduzida, e ela pode ser traduzida não só como lei, mas ela também é traduzida como instrução. E presta bem atenção numa coisa. Nós, quando olhamos para a lei de Deus, a partir das lentes do mundo que nós vivemos, de um mundo que não gosta muito da palavra lei, que preza demais a autonomia, a gente tende a olhar para essa palavra, ou olhar a Bíblia e os mandamentos como uma regra fria, como um mero cerceamento de Deus, como um livro ou as leis como sinônimos de proibições, tão somente proibições. E quando a Bíblia fala sobre lei, o que ela descreve é a instrução de Deus, a instrução que flui
da orientação do nosso Deus, que é nosso Rei, uma instrução pessoal daquele que fez um pacto com o seu povo. E agora ele diz para o seu povo, é assim que vocês precisam viver. Para vocês se relacionarem melhor comigo e para vocês se relacionarem melhor com o próximo. Irmãos, a lei de Deus, ela é expressão do seu próprio caráter. E ela reflete o caráter de Deus. A lei de Deus, ela já disse, ela regulamenta a nossa vida com Deus, a nossa relação com Ele, e a lei de Deus regulamenta a nossa relação com o próximo. Portanto, a lei de Deus é boa, ela é abençoada. Você deve estar então se perguntando, talvez venha à sua memória, afirmações do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, morri para a lei a fim de viver para Deus, Gálatas 9:19. Ou quando Paulo diz lá em 1 Coríntios 9:20, que ele afirma não estar mais debaixo da lei. Você também pode se perguntar o que Paulo queria dizer lá em Romanos 6:14, 7:6, quando ele diz que nós somos libertados da lei. Você talvez se pergunte o que Paulo quer dizer quando lá em Efésios 2, ele diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Parece contraditório? Olha, a lei é boa ou a lei é ruim? A lei é boa. O que então Paulo condena e Jesus também condena? O que Jesus condena é o mau uso dessa lei. O que Jesus condena é a forma como os fariseus se relacionavam com essa lei. Essa lei para eles era tão somente uma regra punitiva, destituída do seu aspecto relacional. Uma lei deturpada, cheia de interpretações equivocadas. E é muito curioso. O judeu se relacionava com essa lei como se pela obediência dessa lei trouxesse a ele uma autossuficiência. É pela obediência, olha como eu sou obediente à lei de Deus. Vocês lembram, quando nós falamos das parábolas de Jesus, tem aquele texto maravilhoso que descreve bem, quando aquele homem conhecedor da lei de Deus sobe ao templo para orar e diz, graça te dou, porque não sou como um desses pecadores, enquanto que aquele publicano sequer levanta os olhos aos céus e pede a Deus que tenha misericórdia dele. É muito comum que esse judeu, porque se orgulhar da sua obediência. Bom, irmãos, esses exemplos, portanto, que eu dei demonstram que o que a Bíblia condena era a distorção dessa lei. Era o uso dessa lei separando a lei de Deus da sua misericórdia, do seu aspecto relacional. Olha que coisa maravilhosa que John Stott diz no seu comentário sobre o Sermão do Monte. Ele diz assim, os escribas e fariseus estavam fazendo, a fim de tornar a obediência mais fácil de praticar, ou seja, para tornar a obediência mais fácil de praticar, eles então restringiam o mandamento e esticavam as permissões da lei. Percebeu? Ou seja, eles tornavam as leis, as exigências da lei menos exigentes e as permissões da lei mais permissivas. Você quer ver alguns exemplos muito claros de como o judeu fazia isso? Por exemplo, lá no versículo 21, Jesus vai falar das relações, ele vai falar, por exemplo, do homicídio. É claro o mandamento quando diz, não matarás. Então aquele judeu dizia, ok, não matarás. Ou aquele judeu dizia, não, sabia que o mandamento afirmava que nós não podemos adulterar, não adulterarás. O que esses homens faziam era reduzir o mandamento ao ato em si. Ok, não pode matar, eu não mato, mas eu odeio aquela pessoa. Não pode adulterar, não pode consumar o ato sexual com alguém que não, com quem eu não sou casado, mas eu vou lançar sobre todas as mulheres que me cercam o meu olhar lascivo e impuro e cobiçoso. Percebe? Então, no que diz respeito à lei, eles restringiam o mandamento,
mas eles esticavam as suas permissões. E isso Jesus condena e condena de forma veemente. Então, para nós terminarmos esse ponto, eu preciso afirmar aqui vocês que Jesus não aboliu a lei. Jesus veio para interpretá-la de forma correta. E é por isso que tantas vezes ele repete: ouvistes o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Jesus não está abolindo a lei. O que Jesus está oferecendo para nós é um resgate e é uma interpretação, agora sim, correta, que nós precisamos aprender. Isso me leva à minha segunda lição de hoje à noite. E a minha segunda lição é que Jesus veio para cumprir a lei e nos libertar da condenação. Primeiro, nós afirmamos que o Senhor Jesus veio para afirmar o valor da lei e a sua natureza. Agora, eu estou dizendo que Jesus veio para cumprir a lei e nos libertar da sua condenação. Olha o versículo 17 e 18, vamos olhar novamente para esse versículo. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos, há um esclarecimento muito importante para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui. Quando a gente fala da lei de Deus, é preciso que você se lembre que há 3 aspectos, a gente pode talvez tentar resumir em 3 aspectos legais da lei do Antigo Testamento. Bom, um primeiro aspecto é o aspecto moral dessa lei. Eu já disse que a lei, olha para os 10 mandamentos, por exemplo, elas são reflexo do caráter imutável de Deus e expressão da sua justa e santa vontade para nós. E por isso, toda a lei moral do Antigo Testamento, ela jamais perdeu ou perderá a sua validade. Qualquer aspecto moral da lei de Deus precisa ser observado por nós. Repito, os 10 mandamentos são um exemplo muito claro disso. Há um outro aspecto da lei que a gente encontra no Antigo Testamento, você vai ler no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Há um aspecto judicial ou civil, ou seja, é um aspecto da lei que foi dada para um contexto específico, para uma circunstância particular e para um momento específico do povo de Deus. Por exemplo, você vai encontrar no Antigo Testamento orientação para que se construa o eirado da casa ou a laje da casa de determinada forma, com alguma proteção. Você vai encontrar então características específicas civis, que só diziam respeito àquele Israel enquanto Estado, enquanto aquele povo ali naquele local e naquela situação. Há ainda um outro aspecto da lei que a gente encontra no Antigo Testamento, o que nós chamamos de lei cerimonial. E que lei é essa? É a lei que regulamentava os ritos, as cerimônias religiosas. Para que você ofereça, você vai encontrar regulamentação para que se ofereça, olha, oferta pelo pecado, oferta de gratidão, cada uma das ofertas são diferentes. Como é que o sacerdote deveria agir? Como é que era a instrução para o sumo sacerdote? Enfim, havia uma diversidade de instruções e instruções bem detalhadas a esse respeito. Quando a gente olha para todos esses aspectos legais, a gente precisa se lembrar que Jesus é o cumprimento de toda a lei do Antigo Testamento. Sabe uma coisa maravilhosa de você pensar? Por isso que nós nunca podemos dissociar a validade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Você já parou para pensar que quando a gente tem o sol ou uma luz atrás de nós, e essa luz reflete nas nossas costas, à frente vai a nossa sombra. O Antigo Testamento é como aquela luz que aponta para Jesus. E o que nós encontramos no Antigo Testamento é a sombra. E o que nós encontramos no Novo Testamento é o cumprimento. O que a gente encontra no Antigo Testamento é o anúncio. E o que a gente encontra no Novo Testamento é a concretização. É a substância, é a pessoa de Jesus Cristo. E por isso Jesus diz, eu não vim revogar, eu vim cumprir.
E eu vim cumprir cada aspecto dessa lei. E então, irmãos, é preciso que você se lembre que Jesus é o cumprimento cabal dessa lei. Jesus é o cumprimento das exigências cerimoniais. Sabe por que nós não mais precisamos vir à igreja carregando ovelhas, bodes, novilhos, pardais para oferecermos um sacrifício? Porque Jesus já pagou esse sacrifício. A remissão de pecados, que só vem por derramamento de sangue, já encontrou uma remissão completa, cabal e definitiva no sangue perfeito do Cordeiro de Deus. Jesus veio para cumprir essas leis cerimoniais. Jesus veio para derramar um sangue perfeito e o fez de uma vez por todas. E aí, é por isso que a Bíblia diz nenhum i, aqui o autor se refere, Jesus se refere à letrinha iod, que é a menor letra do alfabeto grego. Ela é quase tão pequena como uma vírgula. Ou o que a nossa Bíblia traduz aqui, nem um i ou nem um tio. Tio é o careia, é um sinal que distingue algumas letras hebraicas de outras letras. O Jesus está falando, nenhum detalhe dessa lei passará. Ele se cumprirá. Irmãos, sabe por que nós precisamos de Cristo como mediador e como um salvador? Porque nós não conseguimos cumprir com as leis de Deus. A nossa obediência, ela é imperfeita. A nossa obediência é falha. A lei de Deus evidencia a nossa incapacidade de obedecermos a Deus da forma como a gente deveria. Quer ver? Pega os 10 mandamentos e coloca diante de você. A Bíblia diz, não cobiçarás. A gente cobiça. A Bíblia diz, não dirás falso testemunho. E nós dizemos. É por isso que o apóstolo Paulo, segundo a linguagem de Romanos 7, ele diz que de alguma forma a lei nos condena. Porque a existência da lei é a evidência do nosso pecado. A lei diante de nós é a evidência de que a gente é falho, a gente é pecador e a gente não consegue obedecer a Deus da forma como a gente deveria. E é por isso então que Deus manda o seu Filho Jesus, que veio e viveu vida perfeita. Obedeceu às leis morais de Deus através da sua obediência. Jesus cumpriu as leis cerimoniais porque ofereceu o seu sangue perfeito e puro de uma vez por todas para a remissão dos nossos pecados. E Jesus também cumpriu as leis civis porque o pecado, a condenação que eu deveria pagar, Deus colocou-a sobre os ombros de Jesus, que pagou por nós. E agora, Ele que pagou pelos nossos pecados, Ele oferece para nós a sua justiça. É por isso que em Jesus nós encontramos o cumprimento da lei e a libertação da sua condenação. Porque a lei, ela vem para dizer, você é falho, você está condenado. Mas a vida de Jesus Cristo vem para dizer, você está justificado de uma vez por todas no sangue do Cordeiro. Você está livre. Você está liberto de condenação. É por isso que o apóstolo Paulo diz que havia um escrito de dívida, tinha uma promissória com a sua enorme dívida, e o que Jesus fez foi pegar essa promissória, rasgá-la e crucificá-la na cruz do Calvário. Justo pelo sangue do Cordeiro. Justificado. É isso que nós somos hoje. E por fim, para a gente terminar a nossa última lição de hoje, Jesus veio para dar vida abundante e possibilitar uma obediência amorosa. Olha o que eu quero dizer com isso. Os versículos 19 e 20. Olha a afirmação de Jesus. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado o mínimo no reino dos céus. Jesus continua. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Irmãos,
Ao nos libertar da condenação do pecado, Jesus nos liberta para vivermos uma vida abundante. Os escribas e os fariseus, a sua justiça, a sua própria justiça, a sua autojustiça, eles obedeciam exatamente por isso. Para obterem uma justiça própria, para se autoafirmarem, para condenarem os outros. Por isso, a obediência desses fariseus e escribas era uma obediência hipócrita e casuística. Ela é hipócrita porque os lábios que afirmavam amar a Deus eram contraditórios com o coração que odiava os outros. Era hipócrita porque o discurso era um, mas as atitudes eram outras. A justiça desses escribas e fariseus era casuística também, porque a sua obediência a ela buscava subterfúgios morais, estava repleta de auto-engano. Eu já disse aqui o exemplo do adultério. Ok, eu não posso adulterar, mas nada me impede de olhar e de lançar sobre outra pessoa um olhar lascivo. Eu não mato, mas eu deleto o irmão aqui no meu coração. A lei que eles seguiam era tão somente nominal. Ela não estava implantada no coração. E conosco é diferente. Conosco é diferente porque a nossa obediência, irmãos, ela é fruto da liberdade. Ela não é uma obediência que tem a pretensão de ser perfeita para ganhar o favor de Deus. Mas ela é uma obediência amorosa como fruto de um coração que ama a Deus e reconhece o seu favor sobre nós. Por isso essa obediência ela é livre, ela é desinteressada. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu não obedeço para ser amado. Eu fui amado e por isso eu obedeço. Porque Deus implantou no meu coração o desejo de fazer a vontade dEle. E quanto mais a vontade dEle eu faço, mais plenamente eu vivo. Mais a minha vida glorifica a Deus e mais a sua paz preenche a minha vida. Liberdade. Irmãos, é por isso então que Jesus é tão categórico. E ao dizer para nós a sua justiça precisa ser diferente dessa do escriba e do fariseu. Mas muito diferente. Precisa exceder. Precisa ser excelente. Mas Jesus nos libertou para isso. Nos possibilitou vivermos assim. Irmãos, eu quero concluir a minha palavra de hoje à noite, chamando a sua atenção para algo que durante essas últimas semanas muito me entristeceu e eu acredito que tem entristecido a muitos cristãos. Semana passada, domingo passado, eu mencionei aqui duas figuras conhecidas no nosso país exatamente por professarem uma fé cristã. Uma delas é o padre Robson, aqui de Trindade, no Goiás, que se viu envolvido com desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e até escândalos sexuais. A outra figura que eu mencionei, a deputada e autodenominada pastora, a deputada Flor de Lis, que tornou-se a principal suspeita, e há indícios muito concretos que confirmam essa suspeita, a principal suspeita de ser o mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson. Irmãos, e para piorar a situação, e eu não sei o quanto de especulação ou de até maledicência pode haver, mas o fato é que os escândalos não param de brotar e
e nos chocar, porque há quem diga que dentro daquela casa lá em Niterói, onde ela abrigava mais de 50 filhos, havia orgias, imoralidade sexual e até indícios de que ela oferecia suas filhas para favores sexuais. Como isso é possível? No dia seguinte a esses escândalos virem à tona, os jornais estamparam a foto do pastor Everaldo, presidente do PSC, figura conhecida no meio político, foi um dos candidatos à presidência na última eleição presidencial, no pleito presidencial, e ele está preso. Ou foi preso, né? Por conta do envolvimento num grave e terrível caso de corrupção no já tão sofrido estado do Rio de Janeiro. Como? Como é que isso pode acontecer? Que justiça é essa que não excede a do escriba e do fariseu? Muito pelo contrário, está muito aquém de ser reflexo da justiça de Deus ou do temor do Senhor. Irmãos, eu acredito que essas figuras, sobretudo essas duas do meio evangélico, elas representam uma grande massa nesse denominado meio evangélico, e eu digo isso com muito peso no coração, mas figuras que representam um cristianismo falsificado. E sabe por que eu digo que é um cristianismo falsificado? Porque é um cristianismo que não tem cruz. É um cristianismo que não coloca Deus no centro. Que dispensa as responsabilidades da vida cristã, mas presta bem atenção. Eu não estou dizendo que o favor de Deus vem por causa da nossa obediência. Não é nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que a maior evidência, a evidência mais concreta de um coração regenerado é a nossa obediência a Deus. Jesus disse que a árvore se reconhece pelos seus frutos. A evidência mais concreta de que o cristianismo que nós professamos com os lábios é a evidência que se concretiza no meu andar, no meu caminhar, nas ações das minhas mãos. Não é através da minha obediência que eu recebo a justiça de Deus. Mas a minha obediência, ou melhor, deixa eu dizer da seguinte forma, porque Jesus diz que se nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, nós jamais entraremos no reino dos céus. Não é a nossa obediência que nos garante a entrada no reino dos céus. Mas a nossa obediência é evidência concreta de que nós temos entrada garantida no reino dos céus. Não é a nossa justiça. Mas a nossa justiça evidencia que você é um cidadão do reino. E que aquela promessa dada por Jesus, você faz parte dela. Irmãos, e aqui eu quero encerrar não com o tom alarmista ou com desejo de fazer terrorismo cristão e convencer você pelo medo. Mas aqui são as palavras do próprio Senhor Jesus. Jamais entrareis no reino dos céus. Quantos e quantos no meio dessa multidão que vivem, talvez até pensando que são cristãos, porque o que pregaram para eles não foi um cristianismo bíblico, um cristianismo descomprometido, que não evidencia-se nas nossas vidas através da nossa prática. Para esses,
as portas do reino dos céus estarão cerradas. E o que restará para eles será choro e ranger de dentes. E esse é o alerta de Jesus para mim, para você. Para que a nossa vida, e em nossa vida, haja avaliação constante. Quando a gente pega esse texto, a gente precisa olhar para nós e dizer, e pensar com nós mesmos, eu vivo esse cristianismo? Que Deus tenha piedade das nossas vidas e que a sua palavra modele os nossos corações. E como disse o apóstolo João, lá no seu livro de Revelação, Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar ao Senhor. Pai querido e santo, olha para nós. Tem piedade de nós e tem piedade da Igreja Evangélica Brasileira. Escândalos como esse mancham o testemunho do santo nome de Deus. Mas ao mesmo tempo revelam e nos relembram daquilo que a Bíblia sempre nos alertou. Muitos e muitos dirão Senhor, Senhor. Muitos e muitos dirão que amaram ao Senhor e serviram ao Senhor. Mas nos seus corações há engano. E o juízo os espera. Que o Senhor nos livre desse juízo. E que os nossos corações estejam em harmonia com aquilo que o Senhor deseja e espera de nós. Abençoa a sua igreja e abençoa o seu povo em nome de Jesus. Amém.